Graça e paz, irmãos e amigos, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha sobre a tua vida, amém? Meu nome é Alexandre, sou evangelista, quero estar tratando sobre uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero estar tratando sobre este assunto, chamado apostasia. Vamos ao texto bíblico, Mateus 24:11, vai dizer assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Esse é um texto bíblico de referência que estarei tratando, e eu quero que você esteja abrindo também em 1 Timóteo capítulo 4, vai dizer assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Até aqui. Sabemos que através dos sinais, e esse é um sinal muito evidente, muito forte, que nós estamos realmente vivendo no fim dos tempos. Ou seja, a falta de amor para com o próximo e principalmente o esfriamento, da igreja. Você com certeza sabe de alguém que começou no evangelho e no decorrer do tempo ou dos anos, essa pessoa acabou se desviando, desviou-se da fé, e por vários motivos, Por vários motivos. Infelizmente, nós muitas vezes colocamos os olhos no homem e o homem é falho, E muitas vezes essa pessoa que estava à frente de um trabalho, essa pessoa falhou, faltou com a verdade, faltou com compromisso, magoou, distratou, enfim, várias situações que podem acontecer no decorrer de uma caminhada cristã, da qual a pessoa vai desanimando, Mas a palavra ela vai dizer que nós precisamos olhar para Cristo. Muitas vezes o homem que está ali numa direção, ele é falho, ele é um ser humano, ele tem seus problemas, é uma pessoa comum, como eu e você, tem família, é uma pessoa que às vezes passa dificuldade, e muitas vezes também essa pessoa, por falta, de um discernimento, às vezes acaba distratando, E infelizmente muitos acabam se aborrecendo e acabam, desistindo dessa caminhada cristã. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, assim como eu venci, vós vencereis também, As aflições da vida, elas são várias, Seja ela na área familiar, financeira, espiritual. Então são várias áreas, E eu quero dizer uma coisa: é muito mais fácil o inimigo, Satanás, trabalhar na vida de uma pessoa para desanimar ela, usando pessoas da própria família, usando pessoas da própria igreja, Pessoas que começam, pessoas que estão ali firmes para buscar uma direção de Deus, mas que infelizmente no decorrer da sua caminhada cristã, elas acabam passando por essa situação de desânimo espiritual, de abandono mesmo, de não querer mais saber de voltar para a igreja ou saber de voltar para a casa de Deus. Quando a Bíblia vai falar de falsos profetas, inclui aqui todo e qualquer tipo de líder religioso, seja ele padre, pastor, bispo, apóstolo, evangelista, não importa, é aquela pessoa que está à frente de um trabalho, aquela pessoa que está à frente de uma liderança que está ali,
Mas a Bíblia é bem clara que no fim dos tempos muitos vão se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, né? Assim como no passado houve aqueles que eram falsos apóstolos, assim também é nos dias de hoje, irmãos. Precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para o exemplo que Ele deixou, precisamos buscar a Deus, precisamos buscar estar com Ele, porque, infelizmente, se nós formos olhar o homem ou aquele que está na liderança, com certeza vamos ver apenas muitas falhas. Se você olhar para um quadro totalmente branco, no meio do quadro tiver um pontinho preto, você vai mirar nesse pontinho preto, ou seja, você só vai ver a falha. E todos nós temos falhas, todos nós somos passíveis de errar, mas o mais importante é que você olhe para Cristo. Jesus falou: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, um dos indicativos que realmente vai balizar que nós estamos no fim dos tempos são vários, mas o assunto hoje é o quê? Apostasia. É o esfriamento espiritual, é aquela pessoa que já desanimou, aquela pessoa que já não ora mais, aquela pessoa que não lê mais a Bíblia, aquela pessoa que não quer nem saber de ouvir de Jesus, sendo que outrora, no começo, ela estava ali fervorosa, buscando, orando, participando, atuando, mas que agora, através de tanto desânimo, através de tantas coisas ruins que aconteceu com essa pessoa, pessoas que prometeram coisas e não cumpriram, pessoas que compraram e não pagaram, pessoas que haviam tratado alguma coisa e deixaram para trás. Então, quer dizer, é muito mais fácil o diabo trabalhar na vida dessas pessoas para trazer o desânimo do que trabalhar na vida de um desconhecido para te aborrecer. Com certeza, você vai se aborrecer com alguém que você conhece, porque você considera um amigo, um colega, do que você se aborrecer com uma pessoa estranha que você não conhece. Então, infelizmente, realmente o inimigo utiliza dessa estratégia de realmente nos machucar, né? Nos trazer tristeza quando nós estamos confiando naquela pessoa e acabamos desanimando. Isso é uma estratégia do diabo, né? Mas que você possa se levantar em nome de Jesus Cristo, que você possa voltar para os caminhos do Senhor, que você possa voltar a confiar no Senhor, porque Ele é que vai fazer a obra na tua vida, né? Muitos ficaram para trás, mas olha o alerta da palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, perseverar é uma vida inteira, irmãos. Uma vida inteira perseverando, mesmo na luta, na dificuldade, na alegria ou na tristeza, né? Mesmo na escassez, não importa, tem que perseverar, né? Porque infelizmente isso é uma arma poderosa que o inimigo utiliza para esfriar a igreja, para matar a fé das pessoas, para que a pessoa tenha a sua fé de maneira que ela seja uma fé paralisada, né? Pelos traumas, pelas tristezas, pela decepção, pelas angústias da vida, pelas dificuldades. Então, o inimigo procura de todas as maneiras barrar, né? Barrar a nossa comunhão com Deus através disso. Então, o esfriamento espiritual, né, é uma das coisas que vai acontecer durante o período de apostasia. Muitos, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus em Jesus Cristo e permanecem até o fim, estes herdarão a salvação. Então, meu estímulo para que você venha voltar para os caminhos do Senhor é:
Confia no Senhor, busque Ele de todo o coração, né? Volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a meditar na mensagem, porque é a palavra que vai te dar ânimo, é a palavra que vai te fortalecer, é a palavra que vai te dar estrutura, é a palavra que vai garantir, né, que você possa ser uma pessoa abençoada. E precisamos da palavra, precisamos do revestimento, precisamos realmente olhar para Cristo. Deixa o que passou, passou, deixa para trás e olhe para Jesus. Não fique parado, não fique com a sua fé paralisada, não fique como aquele paralítico, porque muitos estão com a sua fé paralisada, estão com as suas vidas totalmente paralisadas. Por quê? Porque lá no passado, em algum momento, foram maltratados, né? E esses falsos pastores, padres, não importa, é alguém que está na direção de algum trabalho. Eu não vou generalizar todos, porque não são todos. Porque, na verdade, não são todos, mas há aqueles que não vão se dobrar, né? São aqueles que realmente servem a Deus. Então, infelizmente, por conta de alguns, né, que maculam o evangelho, muitos outros, né, acabam entrando nessa história aí. Aí a pessoa acaba generalizando, achando que são todos. Não, não são todos, né? Não são todos. Infelizmente, alguns que acabam trazendo essa situação. E por conta disso, acaba afetando a toda a coletividade. Porque realmente tem pessoas fiéis, honestas, que realmente militam, né, pela palavra de Deus, prezam pela santidade, prezam pelas coisas de Deus, prezam por viver a palavra, né? Então, eu quero que você volte para os caminhos do Senhor, né? Não generalize, não são todos. Existe uma parcela que realmente está na presença de Deus, se esforça, né? Lá em Israel havia 7.000 que não se dobraram a Baal, né? Então Deus tinha separado 7.000 servos dele que não se curvaram a Baal, ou seja, não se curvaram ao sistema deste mundo. Aqueles que se venderam, aqueles que se corromperam, né? Não se curvaram. Então, existem pessoas no nosso meio que não se curvam diante dessas adversidades, dessa doutrina, né? Aquilo que não é de Deus é doutrinas diabólicas, né? Parece no começo coisas interessantes, boas, mas que no fim não traz nada de bom, não traz nada de útil, conforme a palavra de Deus. Então que você fique firme, volte para os caminhos do Senhor, porque os tempos são difíceis e nós estamos vivendo esse período, apostasia, onde muitos acabam abandonando a fé, abandonando o Senhor, mas precisamos refletir, pois aquele que perseverar até o fim, ao fim de todas as coisas, este será salvo, né? Esta é a palavra que o Senhor nos deixou em 1 João 2,25, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele tem para cada um de nós que se colocar na presença dEle e que sejamos os vencedores. Herdaremos a coroa da vida eterna. Amém? Fique com Deus. Se você gostou, compartilhe, que você possa estar sendo abençoado. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe.